Estamos aqui com a bióloga Rosângela Urich Salvatore. Ela tem graduação em Ciências pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e graduação em Biologia, licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santa Cruz do Sul, e fez mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Rosângela foi professora e coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado do Centro Universitário Univates, até 2015. E ela é minha colega, né? Na verdade, eu que sou colega dela, lá no CRBio, né? Na Comissão de Fiscalização e Aperfeiçoamento Profissional. Né? A Rosângela também é conselheira lá do CRBio. E ela foi gerente técnica do Laboratório de Microbiologia Unianálises, da Univates, durante 15 anos. E atualmente ela ministra cursos de boas práticas de fabricação de alimentos, confecção, né, elaboração do manual de boas práticas de fabricação, isso tudo lá pela Universidade do Vale do Taquari, que é a Univates. Tem experiência em microbiologia, com ênfase em microbiologia dos alimentos, principalmente nos temas salmonela, água, embutidos, coliformes, termotolerantes, biosurfactantes e boas práticas de fabricação. Rosângela, seja muito bem-vinda à nossa Hora da Ciência, né? E a palavra é tua. Muito obrigada, Roberto. Boa noite a todos. Realmente é um grande prazer estar aqui, porque antes, eu acho que até de ser bióloga, eu sou professora. Então, é um grande prazer voltar, ainda que dessa forma virtual, né? Mas voltar para a sala de aula, né? E eu estou aqui, a convite, então, do professor Roberto, para falar um pouquinho sobre o CRBio, né? Legalmente, por que eu posso atuar como biólogo, ser biólogo, então, quais as legislações mais pertinentes. Vou falar um pouquinho também sobre o biólogo na área de alimentos, né? Que eu sei que a vocação da região de vocês é muito forte na questão dos alimentos, e nós temos uma grande área a cobrir como biólogos, né? E depois eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência como atuação, né, na área de alimentos. Pode ser? Então, esses 3 pontos. Eu estava conversando com o professor Roberto e entendemos que eu falo, vocês anotam, né? E depois vocês podem me questionar. Pode ser? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que o CRBio 3 faz, né? Por que existe o CRBio? O 3, que abrange Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E os demais CRBios que estão distribuídos no Brasil, né? Primeira coisa que a gente fala, que os CRBios, eles têm uma atuação de fiscalização. Por que se diz isso? Ele vai verificar se os profissionais que estão atuando como biólogos cumprem as leis. Então, essa é o olhar, né, que tem. Primeira coisa que nós temos no CRBio é saber se os profissionais biólogos atuam conforme as legislações, né? Então, a gente diz assim, ó, que o primeiro objetivo de um conselho é defender a sociedade dos maus profissionais, tá? Porque muitas vezes a gente entende que em qualquer profissão nós temos os bons e os não tão bons. Então, este é um dos primeiros objetivos de um conselho,
E no caso do Conselho Regional de Biologia, é isso, é defender a sociedade dos maus profissionais. A segunda questão que eu gostaria de colocar para vocês é que o Conselho tem, tá, que orientar os biólogos, tá, nas diferentes áreas que eles podem atuar. Então, se eu me formei, se aparecer um trabalho para eu fazer, eu preciso saber se com a minha bagagem eu posso ou não posso atuar. E isso o Conselho vai dizer, está sim apto ou não está apto, precisa cumprir tal exigência, tá? Para ficar dentro da lei. E depois, defender a classe. O terceiro objetivo, então, que nós temos é defender a classe, tá? A classe dos biólogos, tá? Então, ele vai realizar políticas, tá? Que vai permitir, muitas vezes, a inserção do biólogo no mercado de trabalho, tá? E isso a gente sabe que é uma coisa bem significativa. Nós temos outros profissionais, né, que têm áreas de sombreamento conosco, não é? Então, o Conselho tem que batalhar também para garantir que aquela área tenha profissionais biólogos. Sim, a gente tem sombreamento, mas mais de um profissional pode atuar em uma determinada área, tá? E isso também é um dos objetivos do Conselho Regional de Biologia. Por exemplo, vocês estão vendo que há pouco tempo, né, o Conselho Federal fez uma resolução onde agora o biólogo, cumprindo certas exigências, pode atuar no paisagismo, por exemplo, né? Vocês devem ter ouvido falar também que nós podemos, dentro da saúde, o biólogo que tenha uma formação, quer dizer, eu tenho que ter pré-requisitos, alguns requisitos eu preciso cumprir, né? Mas ele pode trabalhar como perfusionista, ou seja, dentro da circulação extracorpórea, ele pode fazer parte de uma equipe de cirurgião. Ele vai lá controlar a dosagem e tal, né? Ele pode fazer isso, sim. Claro que ele vai ter que ter cumprido requisitos, ele não pode sair da graduação e começar a ser perfusionista, né? Então, ele pode trabalhar nessa área de circulação extracorpórea. Também quem coleta esses dados são os conselhos regionais e o federal, então, faz as resoluções pertinentes, tá? Bom, mas para eu ser chamada de biólogo, né? Como começa essa história? Essa história começa em 1979, quando sai a Lei 6684. Então, é promulgada a Lei 6684. Ela vai regulamentar, inicialmente, essa lei regulamenta a profissão de biólogo e biomédico. Depois, o biomédico sai, tá? Mas cria também, nessa lei, os conselhos federais, o Conselho Federal de Biologia e os conselhos regionais, tá? Diz nessa lei, no seu artigo 1º, e eu vou ler esse artigo, né? Diz assim, ó, o exercício da profissão de biólogo é privativo dos portadores de diploma devidamente registrado de bacharel ou licenciado em curso de História Natural. Hoje, praticamente, não existe mais instituições de ensino superior que ofereçam História Natural. Naquela época, sim, havia. Ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades, ou de licenciado em Ciências com habilitação em Biologia. Eu costumo brincar que eu nasci no século passado e no milênio passado,
Eu fiz ciências, licenciatura curta, e depois eu fiz habilitação em biologia, licenciatura, tá? Então, por essa lei, pela 6684, não existe distinção entre bacharel ou licenciado. Qualquer um deles pode se registrar no Conselho de Biologia. Atuar, nós vamos conversar mais adiante, tá? Mas a lei está bem clara. Oriundo de curso de bacharelado ou de licenciado. Pode se registrar, tá? Bom, e aí depois a lei traz tudo que o biólogo pode fazer, né? Diz outra questão, que é lá no artigo 20, tá? Que o exercício da profissão em todo o território nacional somente é permitido ao portador de carteira profissional, expedida por órgão competente, tá? Então, assim, ó, eu não posso sair dizendo que eu sou biólogo se eu não estiver registrado no conselho, tá? Eu costumo dizer, e dizia para os meus alunos, que quem outorga o título de bacharel ou de licenciado em biologia é a instituição de ensino superior. É assim que sai o diploma. Vocês já, né, alguns de vocês são já egressos, né? Então, vocês receberam da instituição de ensino superior um diploma que dizia licenciado em ciências biológicas ou bacharel em ciências biológicas, né? Certo? Então, para uma habilitação profissional, eu preciso duas etapas. A primeira é essa técnico-científica, que é a graduação em todas as suas disciplinas, né? E o currículo efetivamente realizado. A segunda etapa da habilitação profissional, aí sim, é o registro no conselho. Então, depois que eu estiver registrada no conselho, eu posso ser chamada de biólogo, tá? Que é a segunda etapa dessa habilitação profissional. Para eu ser biólogo, eu preciso ter a carteira de biólogo, tá? Vocês devem ter ouvido na mídia, né? Algumas pessoas, principalmente nessa questão da pandemia, com uma propriedade muito grande, falando sobre Covid e se intitulando biólogo, e não estavam registrados. Então, o que hoje o Conselho Federal, até que está fazendo isso, abre um processo contra essas pessoas. Elas estão no exercício legal, elas não se registraram, elas não são biólogas. Certo? Bom, outra questão é que a gente escuta muito, né, que, mas paga anuidade, é muito caro, barará, tá, né? Então, sim, assim como qualquer outra entidade, né, eu vou fazer uma analogia com igreja, com um clube social, né, eu me associo. Se eu quiser ir ou não quiser ir na igreja, no clube, é decisão minha, mas também se paga anuidade. E lá no conselho também nós precisamos, né, pagar essa anuidade, tá? Bom, a Lei 6684 de 79, então, traz quem pode ser, né, o que pode fazer. E aí depois, quando houve a separação dos biomédicos, né, entra o decreto, então, 88.438 de 83, que, na verdade, regulamenta a Lei 6684, ou seja, esmiuça toda a lei, essa é a função de um decreto, né, esmiuçar a lei para que fique muito bem esclarecido
como se cumprir a Lei 6684. E esse decreto torna a fazer referência, né, que praticamente é a mesma cópia da lei, né, quem é que pode ser biólogo, que é o portador da carteira de identidade profissional. Então, aqui reforça de novo, né, que eu tenho que estar registrado para poder atuar, ok? E assim vai, né? Esse decreto, então, ele vai esmiuçar a Lei 6684 e vai refazer tudo, vai dizer com mais ênfase, vamos dizer assim, o que está escrito na Lei 6684, né? Para atuação agora, né? Então, a gente viu que para ser biólogo, para receber o título de biólogo, eu tenho que estar registrado no conselho. Agora, para a atuação, né, vocês observam que tem uma enormidade de áreas de atuação, né, com certeza os professores de vocês já falaram sobre isso, aí nós temos que ter outros critérios. Então, veio a Resolução 300 de 2012, tá? Essa Resolução 300 de 2012, ela vai dizer o que os biólogos precisam para atuar, para conseguir fazer uma RT ou uma TRT, tá? Bom, o que acontece, pessoal? As diretrizes curriculares nacionais, né, elas determinam as áreas, né, os conteúdos específicos, em que áreas eles tem que ser contemplados, né, num projeto pedagógico de um curso, tá? E lá nós temos que todo o curso de biologia, né, ela tem, deixa eu ver onde é que está o que diz as horas dos cursos de biologia, mas são 3.200 horas, né, que é uma legislação também, que fala que tem que ter 3.200 horas. Bom, o que acontece? As instituições, elas normalmente têm algumas disciplinas que elas consideram de prioritárias, principalmente na área de sociologia, filosofia, né? E aí ela contempla, dentro dessas horas de 3.200, essas disciplinas, né? A Resolução 300 diz que tem que ter 3.200 horas de conteúdos biológicos, tá? Certo? Claro que os DCNs diz que filosofia é considerado, vai ser considerado um conteúdo biológico, sociologia e outras tantas disciplinas, tá? Mas muitas vezes o curso no seu projeto político-pedagógico, ele contempla 3.200 horas, mas muitas disciplinas não são de cunho biológico, tá? Certo? Então, o aluno fica com uma margem ali de horas faltantes para completar as 3.200 horas. Ele vai lá, entra com os papéis, se registra, tá? Se registra, registrar ele terminando aqueles cursos que a lei diz, né, História Natural, Ciências Biológicas em todas as suas especialidades, né, a licenciatura curta, a licenciatura com habilitação em Biologia, ele vai se registrar. Agora, para emitir uma RT ou TRT, ele tem que ter 3.200 horas de cunho biológico. E isso é que nós temos uma comissão dentro do CRBio que faz essa contagem de horas. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, caros alunos, graduandos. Quando vocês estão na instituição, procurem participar muito, muito. Não só ir nas aulas e cumprir aquelas disciplinas propostas na grade curricular, tá?
vocês devem aproveitar todas as oportunidades que a instituição oferece, tá? Participem de palestras, façam estágios, né? A Semana da Biologia, eu fui professora durante 28 anos, né, de Biologia no curso de Ciências Biológicas da Univates, aqui de Lajeado, e a gente ficava muito triste, porque a gente se esmerava, né, o nosso corpo de professores se esmerava para trazer palestrantes de fora e tal, e os alunos, muitos deles diziam, não, hoje de noite eu vou ficar com meu filho. Tá? Então, não façam isso, porque, de repente, essas horas vão faltar para vocês, tá? Para chegar nas 3.200 horas. Toda oportunidade que a instituição oferecer e o que vocês puderem fazer, ponham no seu currículo. Porque é essa diferença que é importante também, né? Quando eu saio de uma graduação, eu posso sair somente com o meu diploma. Ou eu posso sair com o meu diploma e um cabedal bastante grande de outras atividades. Esse é o diferencial para mim, né? Certo? Quando eu vou fazer o meu currículo para entregar para um empregador, né? Eu posso ter só o meu diploma, ou posso ter o meu diploma e mais uma porção de outras atividades, né? Então, é muito importante que a gente pense em como eu vou levar a minha graduação, enquanto vocês, estudantes de ciências biológicas, né? Bom, então, falando disso, né, a própria Resolução 300, ela também diz que nós podemos, então, é validado já na Resolução 300, né, que a gente conta, então, cursos extras que vocês fazem, né, estágios que vocês fazem, então, isso tudo vai somando as horas. Então, assim, se de num primeiro momento vocês entram e dizem, mas o meu curso de ciências biológicas não tem as 3.200 horas. Então, estudem com o coordenador do curso de vocês o que eu preciso fazer para, no final da minha graduação, ter essas 3.200 horas, né? Aí vocês podem, então, ir participando já de outras atividades e somando isso no seu currículo, para não ter aquela dor de cabeça de receber do conselho depois, olha, tu foste registrado, mas por enquanto não podes atuar porque faltam tantas horas de conteúdos biológicos, tá? Então, isso é uma questão que eu levanto e que vocês precisam estar bem atentos a isso aí, tá? Bem atentos. Bom, já falei um pouquinho mais da questão, então, dos conteúdos biológicos, essa resolução 300, que é importante, se vocês não ouviram falar dela, peçam para o professor Roberto aí, tá? E outros professores biólogos que vocês têm, para mostrar para vocês, ou vocês mesmos procurem, tá? Porque é bem interessante que o graduando já tenha conhecimento para não ter surpresas lá atrás, tá? Certo? Foi uma decisão do Conselho Federal de Biologia, porque a gente sofreu até processos, né, do Conselho Federal, porque tem cursos e tem cursos, né? Então, a gente quer, pelo menos, lançar no mercado de trabalho um professor, desculpe, não, professor não, um biólogo, né? Um profissional que tenha uma bagagem, tá? Que tenha uma bagagem, que ele foi preparado para atuar, tá? Então, por isso, o objetivo dessa resolução 300, ok? Bem, vamos falar um pouquinho agora
dos biólogos atuando na área de alimentos. Tá? Se a gente observar, né, quando a gente pensa no biólogo e alimentos, a gente tem aquela ligação, né? Os conteúdos básicos que a gente tem dentro de um curso de biologia é aqueles que a gente também vai se deparar quando a gente começa a observar a questão dos alimentos, né? De como conservar, de como preparar. Então, eu tenho uma série de conhecimentos básicos da biologia na questão dos alimentos. Por isso que hoje, cada vez mais, os biólogos estão se inserindo dentro da área de alimentos, né? Eu fiz um levantamento no CR Bio das ARTs e TRTs de biólogos trabalhando em área de alimentos, né? Eu vou falar um pouquinho, depois eu pego a minha planilha e falo para vocês em que áreas que nós temos mais biólogos trabalhando na área de alimentos, certo? Bom, mas vamos começar. Nós, como biólogos, podemos atuar na área da saúde, como vigilância sanitária, por exemplo, tá? Então, aqui na minha região, que também é uma região com bastante inclinação para a produção primária, né? E a gente tem muitos biólogos atuando na questão de alimentos, tá? Nós temos também biólogos oriundos da nossa instituição de ensino que fizeram concurso e trabalham na vigilância sanitária aqui do município, certo? Então, dentro da vigilância sanitária, nós podemos atuar, tá? Outra grande área de atuação dos biólogos é na questão do controle de qualidade, tá? Controle de qualidade nas empresas. E vejam bem, hoje eu não conheço a legislação de Santa Catarina, mas tem uma legislação federal, né, da Anvisa, que é a RDC 216, que ela diz que tem que cumprir exigências na área de alimentos. E vejam bem, não é só nas grandes indústrias, né? Também nas pequenas, nas médias, nos restaurantes, nas lancherias, né? Em qualquer ambiente onde se trabalhe com alimentos, nós precisamos de controle de qualidade. E o biólogo consegue desenvolver muito bem esta tarefa, né? Porque ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento desde os micro-organismos, as suas sobrevidas, né? Temperaturas. Então, ele sabe como é que ele pode resolver um problema com os alimentos, porque ele tem esse conhecimento, tá? Não estou dizendo que outros profissionais não tenham, tem sim. Tá? Fica no mercado de trabalho aquele que é o melhor. Tá? A gente divide várias atuações, áreas de atuação com outros profissionais. Por isso que a gente tem que ser o melhor para permanecer no mercado de trabalho. Na questão também e aí eu não falo só de grandes empresas novamente, gente, a gestão de resíduos. Então, o biólogo também pode atuar na gestão de resíduos. Até dentro, por isso que eu disse, eu não tenho conhecimento da legislação em Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma portaria 78, né, que vai dizer que todos que trabalham com alimento precisam se submeter a cursos, tá? Fazer todo um manual, né? Isso é uma lei aqui, certo? E, então, os biólogos podem atuar nisso aí, tá? E dentro disso, dessa legislação, tem lá qual é o destino que um restaurante dá para as sobras.
Onde vai o óleo utilizado nas frituras? Isso tudo tem que ter tops, né? Tem que ter um destino certo, e quem gerencia isso, biólogo. Pode ser um biólogo, tá? Então, é um campo muito interessante de atuação, tá? Certo? Bom, aqui, claro, vai ter uma interface com a própria área de ambiental, mas todas aquelas licenças ambientais, né, para uma empresa que vai trabalhar com alimento, pode também ser feito por biólogo, tá? Então, um biólogo nesse licenciamento de empresa de alimentos, tá? O licenciamento ambiental de empresa de alimentos, tá? Nos laboratórios, tá? Nos laboratórios, o biólogo também pode atuar fazendo análise, tá? Como responsável técnico, e isso tanto de águas e de alimentos, tá? Então, controle microbiológico, controle físico-químico, tá? Bromatológico, ele vai poder atuar também em laboratórios, né? E aí, bem particular, as empresas hoje, elas estão cada vez mais também buscando qualidade, né? Então, as empresas produtoras de alimento, e quando eu falo empresa, lancheria, padaria, um açougue, todos, pessoal, precisam ter manual de boas práticas de fabricação. E é também um campo onde o biólogo atua, tá? Dando assessoria, dando treinamento, porque assim, ó, tu pode, normalmente é importante a gente chamar a atenção, né? Na questão do manual de boas práticas, eu tenho o que nós chamamos de implantação, que é, então, quando alguém constrói o manual numa empresa de alimento. Agora, eu tenho a fase de implementação, que é quando eu começo a rodar aquele manual, né? E ver se todos os POPs, todos os registros, tudo que diz que se faz na empresa realmente acontece, né? Então, eu tenho a fase de implantação e tenho a fase de implementação. Então, é importante a presença de um biólogo, tá? Pode ser outro profissional, mas né, os nutricionistas fazem muito isso, né? Vão ser assessores. E por que não nós, biólogos? Tá? Podemos, sim, fazer isso também, tá? Todos aqueles cursos que precisam ter, que as empresas também precisam ter, na questão dos colaboradores, né? Nas boas práticas de fabricação, também podemos trabalhar, tá? Hoje, vocês sabem que também é uma coisa que os biólogos conquistaram, a questão do controle de pragas e vetores. A indústria de alimentos precisa ter controles muito rígidos, tá? Na questão de pragas e vetores. Os biólogos também podem estar inseridos nessas atividades, tá? Podem também trabalhar com as suas empresas, né? Montam empresas, têm regras, têm legislações que precisam atendido, mas podem montar uma empresa que vai trabalhar com controle de pragas e vetores, tá? E vai atender a indústria de alimentos. E, claro, para isso ele precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Sobre abrigo dos insetos, né? Todos os vetores que a gente pode ter dentro de uma empresa, tá? Bem, pode ainda desenvolver alimentos, né, dentro de uma empresa, trabalhar com técnicas de conservação de alimentos, né? Pode também fazer todos os testes de qualidade de ar, superfície, né?
todas essas questões, pode trabalhar com processos biológicos de fermentação. Nós já temos vários biólogos sendo responsáveis técnicos, por exemplo, para a fabricação de cervejas, de chopes, né? Então, todos esses processos fermentativos também podem ser feitos por biólogo, né? E ele pode atuar tranquilamente aí, tá? Bom, gostaria ainda de falar, tá, que eu falei em geral, sem ainda mencionar toda a área de biotecnologia e produção, tá? Porque se a gente vai ver o que é biotecnologia, né, são aquelas tecnologias que vão utilizar sistemas biológicos, organismos vivos, né? Então, se a gente abrir a área de biotecnologia e produção, nós vamos ver uma infinidade de áreas que a gente pode também atuar, tá? Certo? Então, desde colocar determinados, né, os probióticos, né? Então, vocês vão abrir lá e vão encontrar uma infinidade. Eu não vou falar aqui, porque não era o grande objetivo, mas eu posso linkar, sim, toda essa área de biotecnologia e produção também com a área de alimentos, tá? Certo? Então, falando nessa questão, eu vou só trazer para vocês agora, falar um pouquinho das ARTs que a gente tem dentro, ART e TRTs também, né? Que eu encontrei no Conselho Regional de Biologia, tá? De biólogos na área de alimentos. Então, eu achei, na gestão de resíduos, uma quantidade bem significativa de ARTs e TRTs também, né, porque aí às vezes engloba toda a empresa. Na questão do licenciamento ambiental também, né, então, a elaboração, encaminhamento de licença, tudo empresas que trabalham com alimentos, tá? Então, a gente tem também diversas ARTs, né? Dentro da microbiologia de alimentos, então, tanto o de bancada, né, o que faz a análise, mas também o responsável técnico, que vai analisar e vai assinar os laudos, né? Então, e não só micro, mas a parte, tem alguns aqui com laboratórios, trabalhando em laboratórios de macroscopia, né? Aqueles que vão detectar matéria estranha nos alimentos, né? Ver se determinados alimentos estão com número de pelo de rato dentro da legislação, porque você sabe, né? A legislação brasileira diz que pode ter um percentual de pelo de rato em determinados alimentos, né? Bem, então, nessa questão laboratorial, também a gente tem um número considerável, controle de pragas e vetores, tá? Que eu tenho um restaurante, eu vou precisar contratar uma empresa para fazer todo o monitoramento do controle de pragas e vetores, tá? E aí pode ser a empresa de um biólogo, né? Eu achei um outro interessante aqui, que é uma bióloga que trabalha com punk, tá? Então, ela trabalha com a identificação, manejo, comercialização de plantas alimentícias não convencionais. Achei bem interessante, né? Que às vezes a gente não se dá conta, mas é um trabalho que o biólogo também faz e com grande propriedade, né? Porque ele tem o conhecimento, ele estudou botânica, né? Então, ele vai ter
conhecimento para trabalhar com as PANC. E também nos processos fermentativos, tá? Então, toda essa questão, hoje, cada vez mais, né, as empresas que trabalham com essas cervejas artesanais, né, a gente tem bastante biólogo já sendo responsável técnico nessas empresas, trabalhando com processos fermentativos, tá? Então, esse ano que eu achei dentro da área de alimentos, de ART e TRT, né, foi isso aí, dentro da atuação dos biólogos, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, tá? Certo? Para depois, então, abrir para as perguntas. Então, eu comecei a trabalhar na Univates em 88, tá? Comecei a lecionar. Nessa época, o curso de biologia da Univates estava começando a se formar, né? Então, eu fui da primeira leva de professores que começou a idealizar o curso de biologia da Univates. Era um curso diurno, naquela época, ele funcionava à tarde, tá? O curso era licenciatura, porque o objetivo era qualificar, né, os professores de biologia da região, ciências e biologia da região. Então, ele tinha um objetivo bem focado, né? Começamos assim, depois, né, veio o curso de bacharelado também, né? E lá em 92, né, a instituição começou a crescer, tá? E se viu a necessidade de se qualificar melhor os professores. Então, todos nós fomos meio que postos nas prensas, né? Olha, vocês têm que continuar. A instituição, assim, sempre deu muita ajuda, se a gente quisesse apresentar trabalhos em congressos, nós tínhamos o apoio da instituição, né? Então, conseguimos, então, ir cada vez mais buscando esse aperfeiçoamento. E quando chegou essa questão de ter que estudar, né? Vamos lá, tem que se aperfeiçoar. Eu escolhi, então, a área de microbiologia, que era uma área que não tinha nenhum profissional ainda dentro da instituição, né? E que eu vislumbrava a questão da vocação da região, que era a produção de alimentos, né? Então, alguém teria que fazer essas análises, né? Saber como é que a qualidade microbiológica destes alimentos. E aí, simultaneamente, né, eu entrei para o mestrado, e já, foi um pouco antes de eu entrar para o mestrado, já o laboratório de microbiologia, então, começou a surgir muito modesto, né? E começamos a analisar primeiro rações, né? A gente analisava rações para uma empresa, tá? Que era Salmonella e Clostridium, foram as duas primeiras análises que foram implantadas, né? E aí, à medida que foi se fazendo, começou a crescer, nós tínhamos 2 salinhas, a instituição disse, não, agora vamos mudar para uma maior, aí já começamos a ter um espaço maior, já começamos a fazer um layout adequado, né? A amostra ter um só caminho, né? Entra por aqui, sai por lá, então todas essas questões de não permitir contaminação cruzada, né? E a gente foi fazendo cursos, e estudando, e participando, até quando nós ousamos pedir credenciamento, então, do laboratório para o Ministério da Agricultura, tá? Porque era até um anseio da região, né?
das empresas que produziam alimento, porque o Ministério da Agricultura, através dos laboratórios credenciados, deles pararam de fazer análise, só faziam uma análise que era anual, coisa assim, que era aleatória, né? E eles, então, tinham que mandar analisar, e aí tinham que mandar normalmente em São Paulo, né? Os grandes centros. E aí nós começamos a ganhar força, então, e quando veio o primeiro credenciamento, né? Porque primeiro a Univates implantou apenas o laboratório de microbiologia. Depois, então, veio o físico-química, né? Mas conseguimos credenciar o laboratório de micro, depois o de físico-química, né? Hoje já tem laboratório de leite, hoje nós temos um complexo bastante grande na Univates de laboratórios, que atendem várias áreas, né? E trabalhei, então, lá no laboratório, desde a sua criação, né? Eu que estava lá, e automaticamente, naturalmente, eu fui a responsável técnica, então, pelos laboratórios durante 15 anos, até quando a gente saiu para deixar para os mais jovens, né? Para vocês que estão estudando, vocês têm que ter o espaço também de vocês. Então, a gente, tá na hora de pendurar a chuteira, já preparamos muita gente aqui, e é um orgulho para mim dizer que as pessoas que estão na frente do laboratório de microbiologia, né, e algumas da físico-química também, porque como eu dava a parte de microbiologia, eu trabalhava também nos cursos de química, né, tinha química industrial, eu era professora também, são alunos oriundos do próprio curso de Ciências Biológicas, Química Industrial, né? Agora tem já Engenharia de Alimentos, né? A gente tem outros alunos, mas o início, e hoje eles ainda continuam à frente do laboratório, eles sendo responsáveis técnicos, né? Então, é um grande prazer para a gente também saber que a gente conseguiu fomentar nos alunos essa paixão, né, pela microbiologia, pelos controles. Naquela época, todo o processo analítico, tá, o método analítico que se usava, era o Ministério da Agricultura que nos mandava, tá? Então, o Ministério da Agricultura nos mandava e nós tínhamos que fazer de acordo, que eram as metodologias oficiais, que se chamava, né? Hoje não, mas por que isso aí teve que mudar? O Ministério da Agricultura teve que mudar pelo seguinte, porque eles faziam a sua metodologia e mandavam para nós fazermos. Só que o mundo, né, não estava fazendo pela metodologia do Ministério da Agricultura. Alguns laboratórios exteriores até sim, mas eles faziam pelas ISO, né? Então, depois que nós fomos certificados, o laboratório foi certificado pela 17025, né? O próprio Ministério disse, não, peraí, hoje se faz todas as metodologias pelas ISOs. Tá? Então, a mesma metodologia que é feita no laboratório aqui, é que lá na Espanha, um laboratório da Espanha, eles utilizam. Então, não, porque era muito assim, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né, tu mandava uma amostra, eu quero ver como é que essa amostra se comporta, mandava para 3 laboratórios, tá? Isso acontecia muito na físico-química. Cada laboratório, porque aí o Ministério da Agricultura dizia, pode fazer por extração de proteínas, método A, B e C, né? O laboratório escolhia o método A, o outro B e o outro C. Então, não havia uma conversa entre as metodologias. Hoje, não. Hoje, todas as metodologias utilizadas são ISO. Então, é o mesmo método, é universal, né? O que valorizou bastante
os resultados de quem faz, né? Quem faz. Eu sempre dizia para os nossos colaboradores lá, quando vocês forem fazer um exame, uma metodologia de salmonela, fazer uma análise de salmonela, vocês, mesmo que seja a milionésima que vocês estão fazendo, a exigência tem que ser a mesma quando vocês fizeram a primeira. O cuidado tem que ser o mesmo quando vocês fizeram a primeira. Nós não podemos, na microbiologia, não dá para nós, né, abrir um pouquinho. Eu já estou tão acostumada. Não. Se diz que tem que pegar um pouco daqui no frango, um pouco dali, um pouco... Assim que nós vamos ter que fazer. Tá? Para a gente, para o nosso trabalho, ter credibilidade. Né? E se a gente faz direito, a gente também fica satisfeito. Né? Então, eu fui também, nesse meio tempo, mesmo que eu trabalhasse no laboratório, né? O curso de ciências biológicas passou a ser noturno, então eu trabalhava no laboratório durante o dia, e à noite, então, eu trabalhava com disciplinas, né? E, ao mesmo tempo, eu fui coordenadora, né? Fui em 2 situações seguidas, né? Fui coordenadora do curso de biologia porque aí os 2 cursos eram coordenados sempre pela mesma pessoa, né? Até para a gente ter esse conhecimento e poder, né, dizer para o aluno, olha, faz assim, faz assim. Então, nós coordenávamos sempre, os coordenadores, até quando eu me aposentei, agora eu não sei como é que está, aliás, é com grande pesar que eu digo que o curso de licenciatura não existe mais, né, na minha instituição. Eu digo ainda minha, nem é mais minha, né? Nunca foi minha, nunca foi minha, mas a gente é tão ligada, né? Mas a gente coordenava, então, os 2 cursos. Então, eu estive coordenadora por 2 ocasiões, né? 5 anos, depois mais 4 anos, eu não sei bem as datas, mas fui coordenadora dos 2. Então, o que eu queria falar para vocês era isso aí.